noite, pessoal, tudo bem? Hoje uma aula um pouquinho diferente, hoje a aula está sendo gravada, eu não estou em casa nesse momento, eu estou por aí, trabalhando, provavelmente esse horário ainda não, mas daqui a pouco começa uma palestra, eu vou estar lá, então eu deixei ela gravada aqui. Se você tiver dúvida, você pode comentar. Na próxima aula eu respondo todas elas, em live já de novo, ao vivo. Ah, então a gente vai falar uma aula hoje mais curta também. Vamos aproveitar que tinha um tema que tinha sobrado da última aula, que era um tema curto, e assim a gente já termina esse tema hoje sobre as punições do pecado, e a partir da semana que vem, então, a gente volta a falar sobre pecado, mas já com outra ênfase. Então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, rogando pelos enfermos da nossa igreja, pedindo perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa nos abençoar, iluminar o nosso coração e que Deus possa também falar contigo, mesmo sendo gravada essa aula, que possa ser proveitosa ainda assim para a sua vida, tá bom? Então, tá saindo agora às 7h30 da noite, horário normal. Hoje a aula, de novo, é um pouquinho mais curta, vai ser reduzida, até por ser gravada. Mas aí a partir da semana que vem, horário normal de novo, tudo certo, ao vivo, e a gente continua. Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, muito obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe, guarde, ilumine, perdoa o nosso pecado, nosso descomprometimento, Senhor, em aprender das tuas doutrinas. Obrigado por nos trazer até aqui, obrigado por moldar o nosso coração, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado um coração que desejoso em te conhecer mais, desejoso em buscar mais ao Senhor. Então nos abençoa, nos guarda, nos ilumina, molda o nosso coração, molda quem somos, para que sejamos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa a nossa falta de fé. Que o Senhor também abençoe aqueles que estão enfermos, abençoa a vida do Beto, do Edmilson, que se acidentou. Que o Senhor abençoe também a vida da dona Natália, do seu João, da dona Aparecida. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, restauração para a vida deles, restauração para a saúde deles. Que o Senhor possa cuidar do coração e da vida deles, Senhor. E que eles possam se recuperar prontamente, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoe a nossa aula, no nome de Jesus. Amém. Então hoje nós falaremos sobre punições da queda. A doutrina bíblica expressa que a queda tem punições, então não é só uma desordem moral, isso é importante a gente destacar de novo, porque a queda é uma violação objetiva da lei divina, que exige, então, por necessidade da santidade do nosso Deus, da justiça do nosso Deus, uma resposta punitiva da parte do nosso Senhor. Então, o próprio termo punição deriva do latim pena, que expressa essa ideia justamente de expiação, de castigo, denotando algum sofrimento, uma dor, uma perda infligida em razão de um mal praticado. Então, no sentido teológico, a punição pode ser definida como a dor ou a privação imposta direta ou indiretamente pelo legislador supremo. Deus criou a lei e estabeleceu que quebrar essa lei teria consequências para toda a humanidade, teria consequências graves. Então, a justiça de Deus requer que a transgressão da sua lei tenha punição, e por isso, então, originado na justiça de Deus, na retidão de Deus, a justiça de Deus também tem esse caráter punitivo, pelo qual o próprio Deus se mantém santo, odiando o pecado, culpando e responsabilizando aquele que peca, e agindo assim, então, em conformidade com o seu ser. Não pode Deus, sendo santo, ignorar o pecado. Não pode Deus, em sua santidade, fingir que o pecado é nada demais. Então, a punição não é um elemento arbitrário ou externo à natureza do pecado, mas
algo que é devido ao pecado e ao pecador que comete o delito. Então, o pecado gera um débito real perante a essência de Deus. De modo que a punição, então, constitui uma penalidade que naturalmente, necessariamente se requer de quem cometeu o ato. Ou seja, não dá para punir o nada. Você precisa punir quem cometeu o pecado. Por isso que não dá para falar assim, por exemplo, aquelas frases maravilhosas: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não, Deus é odioso de quem comete pecados. E Deus odeia quem comete pecados, porque afronta o seu ser. Essa frase só vale para aqueles que foram redimidos em Cristo, que apesar de pecadores, se mantêm agora justificados pela obra de Cristo, que fez o seu próprio Filho. Então Deus aplica no seu Filho toda a ira que nós merecíamos. Então é interessante a gente entender isso, que Deus precisa punir o pecado. Deus não pode deixar o pecado por isso mesmo. Mas a santidade divina, a justiça do nosso Deus requer, a pureza do nosso Deus requer que ele responsabilize o pecador. Então, o pecado, ele traz algumas punições. E a primeira punição consiste no fato de que, por sua própria natureza, ele traz separação entre nós e Deus. Então, a primeira punição que o pecado traz é espiritual, porque ele nos separa de Deus. Ele introduz a culpa, ele introduz a corrupção na alma, ele enche o coração humano agora de medo, de vergonha, de alienação. Mesmo gravado, a Anastácia aparece ainda. Então, a segunda espécie de punição consiste naquela que é imposta externamente pelo próprio Deus. Então, a primeira acontece dentro de nós. O nosso coração agora é totalmente depravado. O nosso ser é totalmente depravado. A segunda punição que o pecado traz é aquela que Deus, como legislador e juiz, aplica sobre a humanidade, manifestando-se então nas calamidades da vida, as consequências do pecado. Então, por exemplo, Deus não criou o mundo para ter terremoto, para ter morte. E Deus, assim, então, ele traz esse castigo, o próprio pecado traz esse castigo, e Deus aplica a punição, então, além dessa, o castigo eterno, que é a segunda morte, a separação definitiva da graça de Deus, que é o inferno e posteriormente o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, a penalidade com a qual Deus ameaçou a humanidade no estado original foi a morte. Se os irmãos lembram bem, Deus promete que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E a Escritura, então, mostra que a morte é algo que é muito maior do que simplesmente deixar de respirar, mas que a morte ela é mais abrangente e tem alguns sentidos especiais. Separação com Deus, então, morte é estar separado de Deus. Então, a totalidade do ser humano está separado de Deus. Por isso que Efésios 2 vai dizer que nós nascemos na ira de Deus, filhos de Satanás, filhos do diabo, que nós éramos inclinados, como está aqui, filhos da ira, que nós éramos inclinados na nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Então, e nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Aí como que você está morto se você está vivo? Então, isso é importante entender, que morte não é simplesmente deixar de respirar, mas é também você agora não ter mais relacionamento de filho com o Pai, você deixar a graça de Deus, essa graça salvadora de Deus, você estar distante do Senhor
em posição não mais de filho de Deus, mas em posição agora de inimigo de Deus. Isso, então, é a primeira penalidade da morte, e essa penalidade vai resultar em morte física e vai resultar em morte eterna posteriormente. Então, a aplicação da punição não é totalmente feita no momento que Adão e Eva comem do fruto proibido. Se fosse pleno, nós não estaríamos aqui. Assim que ele mordesse, Deus já mandava os dois pro lago de fogo e enxofre, fim de história. Mas, pela graça de Deus, Deus então cuida para que essa execução plena seja temporariamente suspensa, mas que vai acontecer quando Cristo voltar, levar os seus eleitos para a eternidade, levar o seu povo para a glória, e aqueles que rejeitaram o Senhor morrerão por toda a eternidade. Morrer não é deixar de existir. Morrer não é aniquilismo da alma. Morrer é ir para o lago de fogo e enxofre, estar separado eternamente da graça e da bondade do nosso Deus. Então a Bíblia afirma de modo inequívoca que a morte entrou no mundo por meio do pecado e que o salário do pecado é a morte. Lembra? Romanos 6:23. Diz lá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso é interessante, porque a gente acha que a morte existe. Tem gente que acha que a morte existia antes, que os animais morriam antes. E não. A morte só passa a existir no mundo criado no momento em que Adão come do fruto proibido. Então, a primeira dimensão da penalidade, que é a morte espiritual. O pecado não resulta em punição, mas constitui parte da própria punição, na medida que agora o estado pecaminoso, do qual o homem faz parte, por nascimento, já está debaixo da ira de Deus e da sanção divina. Então, a primeira dimensão da penalidade da morte é a morte espiritual. A morte espiritual consiste justamente na separação do homem de Deus, e Deus é a fonte da vida, a fonte de toda benevolência, de toda graça, e quanto ao homem agora resta só a culpa, a corrupção, desde o ventre da sua mãe. Então o homem natural carrega consigo o senso constante de sujeição ao castigo, sendo a consciência própria um testemunho de sua condição condenável. Então você vê no mundo injustiça, você vê no mundo que você não é merecedor de certas coisas, você se acha indigno de certas coisas, porque de fato você o é. Então, a corrupção interna da natureza humana revela-se como uma força ativa e poluidora, e afeta pensamento, afeta palavras, afeta os afetos, os desejos. Então, o pecado e a corrupção do homem é agora algo extremamente marcante. Essa corrupção não apenas compromete a comunhão com Deus, mas, se não fosse restringida pela graça de Deus, pela graça comum, tornaria impossível a própria vida social. Então, se Deus não restringisse o mal, nós não teríamos condições nem de nos relacionarmos uns com os outros, tamanha corrupção do nosso coração. A corrupção interna também revela-se como uma força que consiste nos sofrimentos da humanidade. A queda introduz a desordem em todos os aspectos da existência humana. A vida física, as doenças psíquicas, as doenças sociais, as mazelas sociais, as fraquezas, as dores, as perturbações mentais, os conflitos interiores, tudo isso acontece porque há pecado no mundo. São expressões da penalidade que é
a morte, que é a queda, que a queda traz. Então, em a harmonia da vida, como Deus fez tudo muito bom, se os irmãos lembram lá do texto de Gênesis, Deus criou tudo muito bom, isso acaba sendo maculado pela queda, pelo pecado, e a própria criação agora está sujeita à vaidade e à corrupção por causa do pecado do homem, como diz Romanos capítulo 8, verso 20 e verso 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A terceira penalidade do pecado é a morte física. Então, a primeira é a morte espiritual, o segundo são as mazelas que acontecem no mundo. A terceira é a morte física, e que é a separação do corpo e da alma. Então, morte, teologicamente explicando, é quando a alma sai do corpo, e a Escritura deixa claro que essa separação é parte integrante da sanção divina pronunciada após a queda, como está lá em Gênesis 3,19, que Deus diz assim: olha, tu és pó. Opa, você é pó. E ao pó voltará. Então a tradição cristã sempre afirmou que a morte física não é apenas consequência indireta do pecado, mas uma penalidade propriamente dita. Então, o pecado, a morte só existe no mundo por consequência do pecado. Isso é importante a gente destacar sempre, que o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para um dia vir a falecer. O homem foi criado para ter vida. Enquanto fosse obediente a Deus, teria vida junto de Deus e após o período probatório, teria a vida eterna. O que acontece é que o homem, por causa do seu pecado, agora perde essa vida e agora ele nasce morto em seus delitos e pecados. As mazelas e os sofrimentos estão aí presentes no mundo, as injustiças estão presentes no mundo e a própria morte agora é uma realidade física também. Então, isso culmina na quarta penalidade, que é a morte eterna. Então, o homem morre fisicamente e depois morre eternamente, se Cristo não pagou por sua pena. E aí ele vai para a condenação final, para a morte, a segunda morte, em que cessam então todas as restrições da graça comum e a corrupção atinge a sua expressão máxima, tanto no corpo quanto na alma. Ele é ressuscitado em corrupção e a sua alma, plenamente corrupta, sai do inferno, é reunida a esse corpo corrupto e cheio de corrupção e de culpa, vai para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade para viver separado da graça de Deus. E isso é importante de se destacar, então, que os ímpios pagarão plenamente a sua dívida com Deus. Um pecado que traz uma dívida eterna gera, então, uma pena eterna diante de Deus. E aí eles morrem e posteriormente morrem por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Com o crente não é assim, que fique claro. A Escritura destaca que o homem, ele pode vir a não morrer. Então, se Cristo voltar, o ímpio morre, continua morrendo, mas o crente, ele não passa pela morte, ele tem o corpo transformado, como narra o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Agora eu esqueci de anotar a referência aqui. Agora eu não vou lembrar, mas está em algum lugar de 1 Coríntios 15. Aí o irmão que estiver vendo ao vivo aí, põe nas referências aí, por favor, que
ah, os irmãos podem ler depois. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Assim também os demais são feitos do pó, assim como trouxe. Aqui. Vamos lá. Achei. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que é o corpo mortal. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá que está escrito: tragada foi a morte, onde está a morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, a obra de Cristo, então, é algo central para a nossa fé, porque nós temos o corpo transformado, porque Cristo pagou em si a pena dos nossos pecados, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos gloriosos. Aquele que não crê em Cristo, então, ele morrerá, tanto o corpo para passar pela corrupção, e a alma, unida a esse corpo, sofrerá corruptamente por toda a eternidade. Então, é importante a gente destacar que o Filho de Deus aqui entra de modo voluntário na história, entra de modo voluntário a cumprir a nossa pena, assumindo uma natureza humana, sem pecado, e ainda assim ele experimentou os efeitos da queda, ainda assim ele experimentou as consequências do pecado. Então Jesus não pecou, mas ele passou pelo e sofreu com as consequências que o pecado trouxe. Sofrendo, então ele sofreu porque o mundo é pecaminoso, ele foi tentado, isso é próprio de algo, de um mundo pecador, de um mundo que é corrupto, e ele morreu. Assumindo então para morrer, Jesus precisou assumir em si mesmo a nossa culpa e a nossa corrupção e levar sobre si na cruz do Calvário. Se Cristo não assumisse a nossa culpa, se Cristo não assumisse os nossos pecados, Cristo não poderia ser punido por algo que ele não cometeu. Então é por assumir os nossos pecados, por assumir a nossa corrupção, que nós temos agora um Redentor que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. E assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, nós temos a plena convicção de que agora ressuscitaremos com Cristo no novo céu e nova terra. Quando Cristo voltar, ele nos fará ressurretos, ou transformará o nosso corpo no corpo que ele recebeu após a sua ascensão ao novo céu e à nova terra, que é o corpo incorruptível, o corpo que venceu a morte definitivamente. Então, a gente precisa entender isso, porque se Cristo não participasse dos efeitos da queda, os seres humanos não poderiam ser salvos. Mas é justamente porque Cristo pagou todas as instâncias da pena, que nós temos um Redentor perfeito. Então ele pagou com sua vida, ele pagou com o sofrimento, ele pagou com o distanciamento da graça de Deus, ele pagou com a morte e venceu todas essas coisas. E por isso o valor da sua obra é um valor eterno. Para que tenha validade, se o nosso pecado é um pecado que é uma pena eterna, a obra de Cristo precisava ser eterna e por isso precisava ser o próprio Deus homem a realizá-la por nós naquela cruz. Então Cristo morreu por nossa causa.
Cristo morreu porque ele assumiu sobre si todos os nossos pecados. E naquele momento, ele padeceu naquela cruz tudo que nós padeceríamos na eternidade, no lago de fogo e enxofre. Então, isso a gente precisa ter bem claro em nossas mentes. Se temos a vida eterna, só o temos porque Cristo conquistou por nós. Então, Hebreus capítulo 2, verso 17, verso 14 a 18, vai dizer assim, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue, também Jesus participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, seriam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se nós somos libertos da culpa e da corrupção, só o somos por causa de Jesus. Certo? Então, o pecado trouxe como punição a morte, a morte espiritual, que é o distanciamento do Pai, estarmos agora brigados com Deus, rebeldes a Deus, alheios a Deus. Trouxe como punição os sofrimentos desse mundo, as injustiças desse mundo, trouxe como punição a morte física e trouxe como punição a morte espiritual. E Cristo então veio e morreu por nós, nos reconciliou com o Pai, sofreu as consequências da corrupção, pagou com seu próprio corpo, sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar e pagou a penalidade eterna em nosso lugar, nos trazendo agora vida eterna com o Pai. Então, nós somos carentes de Cristo para sermos salvos. E longe de Cristo, então, é impossível haver salvação, porque por mais que o homem faça boas obras, por mais que o homem seja alguém diferente dos demais, ele ainda deve muito para Deus. Ele ainda tem uma eternidade de dívida para pagar. Ele o pagará no lago de fogo e enxofre, a menos que ele creia em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Então essa é a nossa aula. Semana que vem a gente fala sobre os estágios dos seres humanos. Então o homem foi criado bom. O que significa isso? O que significa esse estado pervertido? Depois nós falaremos um pouco sobre o estado que o crente se encontra, que é o estado renovado. E por fim, o estado aperfeiçoado, que é como será no novo céu e nova terra. Também falaremos, se der tempo aí, eu creio que vai dar semana que vem, sobre o pecado original. O que é exatamente esse pecado original? O que significa o pecado original? Então, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela atenção. Hoje uma aula mais curta, como eu falei. Semana que vem tem semana que vem não. Terça-feira tem, perdão. Terça-feira tem estudo lá no Tudo de Bastos, lá na casa do nosso irmão Rivaldo. Quarta-feira tem estudo lá na Tupi, na casa da nossa irmã Dina. Quinta-feira tem estudo na casa da nossa irmã Isabel, lá na Vila Antártica. Sexta-feira tem SAF e UPH, Encontro de Homens e de Mulheres, às 7 da noite. E sábado nós não teremos encontro de jovens. Então, eu cheguei a mencionar no culto que nós teríamos encontro de jovens, mas nós não teremos, foi cancelado. E assim, então, sábado, então, não tem programação. Mas, domingo, 9 da manhã, tem EBD, culto, 9 da manhã e 10h30
Escola Bíblica Dominical. Certo? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela participação. Me perdoa por não poder estar ao vivo hoje. Foi por um motivo maior. Fugi um pouquinho do meu controle também, mas foi por uma boa causa. Espero que os irmãos possam me perdoar. E semana que vem, se Deus quiser, estarei com os irmãos para a gente continuar as nossas aulas aqui toda segunda, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta aí, que eu respondo tudo semana que vem, tá? Então, antes de começar a próxima aula, todas as dúvidas que os irmãos tiverem, eu tiro lá no começo da aula da semana que vem. Muito obrigado. Vamos orar. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa aula. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, iluminar a nossa mente, dar-nos entendimento. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas faltas, as nossas falhas. E cuida de nós, Senhor, para que teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Para quem eu vejo só por aqui, fiquem com Deus e tchau.